Em 1989, este homem ficou parado para lutar pelos seus direitos. E como ele, muitos trabalhadores lutaram por direitos básicos, como a jornada diária de 8 horas. Porque às vezes, ficar parado é a única maneira de seguir adiante. Hoje, todo trabalhador tem direito ao descanso. Por isso, a greve é um direito que deve ser respeitado. Uma campanha, Ministério Público do Trabalho. Olá, bom dia! Está começando mais um Extra Classe, uma iniciativa do Sindicato dos Professores de Escolas Particulares. O programa de hoje traz um bate-papo sobre juventude e política. Dos anos de chumbo da ditadura militar aos mais recentes protestos por todo o país, os jovens sempre estiveram à frente de importantes momentos da vida política brasileira. Nas ruas, praças ou em manifestações convocadas pela internet, eles reivindicam direitos e demonstram que querem participar dos rumos da sociedade. E quem está aqui conosco para falar sobre este assunto é Cláudia Maiorga, professora e pesquisadora do Núcleo de Psicologia Política da UFMG e uma das organizadoras do livro Juventude e a Experiência da Política no Contemporâneo. Olá, professor, bom dia, é um prazer recebê-la aqui em nosso programa. Bom dia, o prazer é meu. Professora, essa obra me parece que contrapõe a ideia de que a juventude atual é apática, como muitos acreditam, não é isso? Sim, esse problema, inclusive, foi um ponto de partida da pesquisa nacional que nós realizamos, né? É muito comum a gente identificar discursos, tanto na produção acadêmica quanto, vamos dizer, na vida cotidiana, né? Nas escolas, nas famílias, essa ideia de que o jovem é alienado, de que ele só quer ser consumista, de que, na verdade, ele acabou se transformando se conformou com o capitalismo, se conformou, né, com a forma como a sociedade tem se organizado atualmente. E muitas vezes esse olhar ele tem como idealização, especialmente na sociedade brasileira, um momento histórico da década de 60, 70, onde a gente tem muito claramente no nosso imaginário a ideia do jovem universitário envolvido no movimento estudantil, lutando contra a ditadura, né, contra a ditadura militar. Então, isso, muitas vezes, essa observação de que o jovem não participa mais, não se interessa mais pela política, não se interessa pelo bem comum, é algo bastante reproduzido e presente. Agora, professora, vocês dizem nessa pesquisa, nesse livro, que os jovens, então, têm atuação política, mas desconfiam das instituições tradicionais. Que desconfiança é essa e por que ela se dá? Sim. Bem, a desconfiança desses jovens, e nós tivemos a oportunidade de dialogar, de interagir, de pesquisar jovens em contextos sociais distintos, no Sindicato dos Trabalhadores Rurais, nas escolas, nos movimentos menos institucionalizados também, como o hip hop, o movimento Passe Livre em Florianópolis. O que a gente vê é que o jovem ele revela, né, esse novo movimento que ele começa a instaurar, ele revela que as instituições são muito duras, cristalizadas e muitas vezes tratam o jovem, né, reduzem o jovem a um lugar de aprendiz. Então, é um sujeito que precisa aprender a se posicionar nas instituições, até mesmo um certo conjunto de atitudes, de linguagem, de discurso. E o jovem, muitas vezes, fica tutelado, né, e muito reduzido a esse lugar, vou dizer, da moratória, né, social, entre a experiência da infância e da idade adulta. E aí, as instituições ficam fechadas, cristalizadas e não deixam, muitas vezes, na verdade, não enxergam e não reconhecem na voz e na experiência da juventude, também um saber e um olhar sobre os problemas da nossa sociedade. E certamente os jovens têm suas interpretações e interagem com o mundo, né, e se preocupam com as questões do bem comum, só que não nos moldes, vamos dizer que talvez uma certa mirada adultocêntrica, né, muito focada na experiência do adulto, que acaba reduzindo o olhar desse jovem a um ruído, a algo que tem que ser disciplinado, educado, e nunca como um autor legítimo, né, na construção do mundo comum.
Em função disso, professora, esses jovens têm buscado outras formas de participação, é isso? Sim. E quais formas seriam essas? Um ponto muito interessante que acho que essa pesquisa revela é que o jovem está muito interessado em transformar a vida cotidiana, né? Em transformar uma realidade que o afeta diretamente no seu dia a dia, durante a semana, no final de semana, né? Então, ele tem intencionado, por exemplo, quando a gente se debruça ou dialoga, né, com os jovens das periferias que se organizam em torno do hip hop, eles estão denunciando elementos que eles vivem no cotidiano, né? O racismo das instituições, né? As batidas policiais, muitas vezes, que olham para esse jovem como o suspeito a priori, né? Então, ele está falando disso, né? Ele não está falando necessariamente lá da representação no parlamento, ou da necessidade de estar no partido político, ou mesmo no movimento estudantil formal. Mas ele está querendo interferir, através da sua música e da sua organização cultural, né, nas formas de ver e enxergar a vida cotidiana. E isso coloca para a gente, inclusive, a necessidade da gente problematizar a própria ideia de política. Se a gente pensa que a ideia de política muitas vezes está associada aos lugares mais formais e institucionais, né, como, né, o sindicato, o partido, o parlamento, né, a ideia da representação ela é muito importante, né, isso não quer dizer que esses elementos devem ser descartados, mas ele está dizendo que, olha, a vida cotidiana tem a ver com essas outras dimensões institucionais, né? Talvez a instituição ela excluiu, ela recusou, ela fechou os olhos para elementos da vida cotidiana e o jovem está falando disso o tempo todo, né? Então ele quer falar da sexualidade, né? Então um dos grupos que a gente estudou foi um grupo universitário em luta pela diversidade sexual, que pautou a questão da homofobia dentro da universidade. É dentro da instituição, mas é fora de um certo modelo de movimento estudantil que acaba se reproduzindo e imperando. Você diria que seria uma forma mais descentralizada de participação? Descentralizada, né? Claro que isso tem a ver com o próprio movimento a partir dos anos 80, da abertura e da democratização que a nossa sociedade brasileira viveu. Então, tem uma pluralização de vozes, mas, fundamentalmente, né, o que o jovem também tem reivindicado é o reconhecimento da sua voz como uma voz legítima para participar da construção da sociedade que ele mesmo vive. Não só como esse sujeito que tem que ser socializado para se inserir na sociedade, socializado para participar das instituições diversas e também da instituição política, mas alguém que, né, tem uma experiência diferente dos adultos, vive problemas diferentes que adultos vivenciaram nos seus tempos de juventude e que tem algo a contribuir, né? Então, essa reivindicação pelo reconhecimento da própria voz é algo que está presente, né, em vários dos grupos e jovens que estudamos nessa pesquisa. Ou seja, eles estão querendo ser protagonistas desse processo, enfim. Sim, a ideia de protagonista, ela inclusive vai marcar muito o campo dos estudos da juventude, mas é importante problematizar que esse protagonista não pode ser reduzido, e eles estão dizendo isso, eles não querem ser reduzidos a esse ator da tarefa, né? Então, o adulto pensa, né, a instituição pensa e eles executam. Aí sim ele é visto como protagonista, como um jovem envolvido. Eles também querem participar da construção das regras do jogo, né? Então, eles também querem ser autores, né, nesse processo todo. Certo, professor, eu vou convidá-la para assistirmos a uma reportagem feita por nossa equipe sobre este tema e logo em seguida a gente volta a conversar. Vamos lá? Tá ótimo. Os jovens ditam moda, criam ídolos e são responsáveis por novos costumes. Foram eles que lutaram contra a ditadura militar no país e exigiram o impeachment do presidente Collor no movimento dos Caras Pintadas. Hoje, existem novas formas de fazer política e exigir o cumprimento de direitos. Na internet, praças ou ruas, os jovens fazem suas reivindicações e se preocupam com os rumos da sociedade. Um exemplo desse tipo de iniciativa é a Marcha das Vadias. Jovens espalhados por todo o país usam as redes sociais para mobilizarem as pessoas nas discussões políticas ligadas à violência contra a mulher e a favor da liberdade. Esse movimento surgiu, na verdade, no Canadá, quando um policial foi dar uma palestra, né, na universidade, falando que os casos de violências sexuais estavam ocorrendo devido à roupa de vadias que as meninas estavam usando na universidade. Então,
né, surgiu uma revolta e várias mulheres do Canadá marcharam contra essa declaração, contra essa culpabilização da vítima, né, na verdade, que não é só porque a roupa dela é um pouco mais provocante que significa que dá o direito do homem fazer o que quiser com o corpo dela. Chegou aqui no Brasil, em 2011 mesmo, foi que aconteceu a primeira marcha, e a gente esse ano fez a terceira. É um movimento feminista, com base feminista, não tem como negar, e sim, a política, eu acho que a gente tem que entender que a política é muito mais do que, né, o cara que está lá no Senado e tudo, qualquer ato nosso é político. Tudo começou pela internet, desde o movimento lá no Canadá, até toda a organização dessa marcha, por exemplo, de 2013, é pela internet. A internet facilita muito, né? Não precisa... Lógico que a gente faz reuniões presenciais, mas são poucas, porque é muito difícil conciliar trabalho, filho, né? Muitas pessoas, são muitas mulheres, muitos homens querendo ajudar, muitas instituições, então fica um pouco difícil. A internet facilita e ajuda a divulgar muito mais. O movimento não institucionalizado parte de necessidades globais. Sem lideranças regionais ou locais, eles se organizam de maneira descentralizada. A marcha já chegou ao seu terceiro ano e em breve vai ganhar um documentário. Os jovens são politizados, sim. A questão é ter que ter estímulo, sabe? Eu acho que está faltando isso no nosso país. Mas eles têm consciências, tanto que a Marcha das Vadias está muito jovem. Eu acredito que cada dia os jovens vão sair à rua mais e buscar seus direitos. E não é preciso, né, tá ligado uma direta já, a ter sofrido tortura para a gente saber o que é direitos humanos, o que é liberdade, que a gente não está, a gente ainda não alcançou isso. E cada dia lutar mais. A juventude está aí, não vamos parar. Análise crítica da realidade social. Essa é a estratégia adotada pelos jovens desta comissão da FETAENG. Eles se reúnem de forma organizada em diversos polos regionais e municipais para potencializar a participação da juventude rural. A nossa comissão ela funciona com a articulação dos jovens dos 12 polos regionais que a federação tem articulado em todo o estado e tem como objetivo garantir a participação da juventude com a faixa etária de idade de 16 a 32 anos em todos os espaços político, sindical e também dos espaços políticos institucional da sociedade como um todo. A gente trabalha com a organização e articulação de acesso às políticas públicas para a juventude rural, para garantir que assim a juventude tenha condição de optar, escolher em ficar ou não no campo. Tendo em vista que hoje os desafios são grandes, que o movimento luta para que a juventude possa escolher em ficar no campo com qualidade de vida. Dentro de uma estrutura institucionalizada e com poder de decisão, os jovens trabalhadores ganham voz para debater sobre políticas públicas voltadas para a terra, educação e trabalho. Todo jovem no campo hoje anseia por muitas coisas que os nossos pais, os nossos avós não anseiavam. Por exemplo, a questão da educação. Hoje nós temos vários jovens inseridos que estão no campo, mas que estão fazendo cursos superiores, né? E a educação para nós ela é primordial, principalmente quando a gente traz para o campo a questão da educação, porque aí nós estamos falando de uma educação contextualizada, uma educação nossa, feita para a gente. A gente tem cada vez mais os jovens aí nesses espaços políticos, aí, exatamente por conta da educação que vem agregando maiores conhecimentos para os jovens. E aí a gente vai embora, a gente vai ocupando espaço por onde a gente vai adquirindo conhecimento. A juventude hoje ela tem demonstrado cada vez mais forte que quer, inclusive, continuar no campo e que, inclusive, quer também estar dentro dos espaços políticos, inclusive do movimento sindical, participando, atuando como agente transformador da realidade, protagonizando um futuro cada vez mais sustentável. É um desafio, até porque a juventude é uma faixa etária de idade que está em condições de acesso a estudo, que está em construção familiar, tem projeto de vida sustentável, mas, no entanto, o movimento tem conseguido articular e garantido que a juventude venha para o movimento sindical, atuando e protagonizando um processo de construção política no campo. Agora, professora, pelo que vimos aí na reportagem, a senhora acredita que podemos falar em uma coexistência entre esses dois modelos, tanto esse arranjo mais tradicional, institucional, como essa nova forma, digamos assim, podemos falar, de se organizar, que os jovens têm buscado? Sim, a gente
pode afirmar isso, sim, que tem uma coexistência desses dois modelos de participação, né, ou de atuação política, mas, ao mesmo tempo, com uma certa crise forte das instituições, né? Eu penso, e eu acho que a pesquisa, né, nos apresenta isso, que o questionamento que os jovens fazem e o deslocamento que eles fazem para esses outros lugares de participação e interação revelam que as instituições elas não estão dando conta de absorver uma diversidade e uma complexidade que marca a sociedade contemporânea, né? E mais, né, as instituições têm excluído uma dimensão fundamental da vida de todos nós, que é a vida cotidiana, e isso pode levar a um certo esvaziamento, né? Então, repensar, né, o que é a política, o que é fazer política e se esse fazer vai, de fato, interpelar, né, ou de fato contribuir para transformações e democratização da sociedade, é uma pergunta que precisa ser repetida e os jovens têm feito isso nas suas formas de organização. Agora, me parece que as reivindicações são específicas de cada grupo, mas elas apontam também para alguma questão mais comum, enfim, como é que vocês perceberam isso? Eu acho muito importante a gente destacar que essa participação é uma participação heterogênea, né? Até porque são jovens que são marcados por dinâmicas das relações de poder, de exclusão ou inclusão muito distintas, né? Então, eu gosto muito de comparar, de novo, o movimento hip-hop, que é basicamente formado por jovens da periferia que vivenciam situações de desigualdade e marcados por questões do racismo e também, né, de relações autoritárias, muitas vezes, do Estado com essa população. E um movimento, por exemplo, dentro da escola, com um estudo, por exemplo, com o Grêmio Estudantil, onde, vou dizer, a relação dos jovens com aquela instituição traz outras características e outras reivindicações. Mas o que eu destacaria como elemento comum é, primeiro, essa inquietação, né, essa problematização desses espaços institucionais, né, essa reivindicação por ter a sua voz reconhecida dentro desses espaços, o que exige, portanto, uma reconfiguração das instituições. E, segundo, essa insistência dos jovens em transformar a vida cotidiana, né, e em vincular política e vida cotidiana, né. Essa é um elemento, acho, novo, né, que aparece e acho que importante para a gente pensar também a sociedade brasileira como um todo. Certo. Cláudia, para a gente terminar essa nossa entrevista, eu gostaria que você nos dissesse o que essa pesquisa aponta e sugere para as instituições atuais. Resumindo um pouco o que a gente conversou. As instituições precisam, né, e os jovens estão dizendo isso, precisam se rever e se tomar como objeto de análise e de reflexão, né? Muitas vezes a instituição, com o diferente, com a crítica, com o tensionamento, ela tende a, vou dizer, abafar conflitos, a tentar impor um certo consenso. Os jovens estão dizendo, né, estão problematizando essa sociedade do consenso. Eles estão dizendo, estão apontando, né, que o conflito ele pode ser construtivo, ele pode apontar para uma mudança e que ele não precisa ou não pode, né, ser abafado, porque isso pode levar, inclusive, né, ao fim da própria política. Certo. Professora Cláudia Maiorga, agradeço a participação e a gentileza da entrevista aqui para esta classe. Eu que agradeço. Confira agora a agenda da semana. Está aberta a 9ª Mostra de Artes Inclusão Sem Limites. A exposição apresenta um novo olhar sobre a arte que transforma, inclui a pessoa com deficiência e agrega valores de cidadania. A mostra acontece na Biblioteca da Universidade FUMEC, que fica na Rua Cobre, número 200, no bairro Cruzeiro, em Belo Horizonte. Informações pelo telefone 32 28 30 33. A gente fica por aqui, mas para saber mais sobre o Sindicato dos Professores, é só visitar o nosso site. Sua participação é muito importante. Envie sugestões e críticas para o endereço extraclasse@simprominas.org.br. Um grande abraço e até a próxima semana. A educação em destaque. Entrevistas com professores e especialistas. Reportagens sobre temas importantes da atualidade. Dicas da agenda cultural e a programação do Cineclube Joaquim Pedro de Andrade. Tudo isso você confere no Extra Classe, uma realização do Simprominas. Agora em novo horário,
todo domingo às 8h25 da manhã. Não perca!